Vamos repercutir os impactos econômicos do conflito no Brasil. Converso agora com Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Uma ótima tarde a você, Rafaela. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. O que a gente já consegue traçar, talvez, de efeitos do conflito que acontece lá longe, no Oriente Médio? A gente pode, talvez, sentir efeitos econômicos dessa crise? Acho que tudo vai depender, né, do tempo que a gente vai permanecer com esse cenário de maior aversão a risco. Nesse primeiro momento, acho que a principal preocupação é a alta dos preços, a alta da cotação do petróleo, petróleo e gás. Você pode ter um risco inflacionário, pelo menos temporário, com essa elevação, caso ela siga nessa tendência e caso o preço do petróleo permaneça nesse patamar mais elevado por um prazo prolongado. Então, acho que a primeira preocupação que a gente tem hoje é com relação ao impacto inflacionário dessa alta do petróleo nos custos, em geral, matérias-primas, transportes, o que, que poderia ser esse impacto. É, nesse momento, a alta ela está, de certa maneira, contida. A gente teve 2 dias aí de elevação forte, mas ainda dentro de um cenário que a gente não vê um impacto muito significativo para a inflação. A gente vê até mesmo um período aí que a Petrobras pode ainda analisar esse movimento eh, antes de anunciar alguma correção de combustíveis. E nesse atual patamar, a correção dos combustíveis também é moderada, o impacto no IPCA seria, de certa maneira, limitado. E é importante lembrar que isso acontece num contexto de demanda interna bastante enfraquecida. Acho que diferente daquele momento em 2022, quando a gente teve o início da guerra da Rússia na Ucrânia, que o preço do petróleo também teve uma disparada. Acho que tem duas diferenças. A primeira é que a disparada foi muito mais significativa naquele momento, e segundo que a gente vivia um momento de crescimento, de expansão pós-pandemia, da demanda interna, com muito estímulo, tanto fiscal quanto monetário. Hoje a gente tem um cenário bem diferente. A gente viu o resultado do PIB hoje mostrando um consumo doméstico bastante enfraquecido. Então, é um cenário que esse aumento de preços de combustíveis tende a não se propagar na mesma velocidade ou na mesma intensidade que a gente viu em 2022. Agora, quando a gente olha para combustíveis, esse efeito pode ser mais demorado, até mesmo represado pela própria Petrobras, segurando um pouco estes repasses. Rafaela, a gente viu uma boa melhora da Bolsa de Valores, da inflação, desde a metade do ano passado. E quando eu converso com economistas, muitos me dizem que há um efeito externo, há uma ajuda do exterior. Essa ajuda acabou ou ela pode se intensificar agora que temos essa bagunça no cenário geopolítico lá para o Oriente Médio? A gente está num momento de maior tensão e maior aversão a risco. Então, se compararmos com algumas semanas atrás, o momento hoje é menos favorável, sem dúvida. Uhum. Mas se a gente comparar com um ano atrás, não necessariamente. A gente viu uma evolução do câmbio, principalmente bastante positiva. Lembrando, no começo de 2025, a gente teve um câmbio bem mais pressionado, a gente teve uma valorização do real ao longo do ano passado e no começo desse ano. Na média, né, essa valorização permanece. O câmbio a 5,30, ainda é um câmbio, inclusive, abaixo do que a gente projeta para o final do ano, que é 5,40, e até mesmo das projeções da mediana do Focus. Então, a gente ainda tem, sim, um cenário relativamente favorável vindo de fora, do ponto de vista do câmbio e das taxas de juros. Então, isso não representa uma pressão adicional. Mas a continuidade, né, desse momento é que pode determinar, né, para onde que o câmbio vai. A gente pode ter uma reversão dessa tendência e o câmbio continuar subindo. Acho que essa seria uma preocupação importante. Quando você tem um momento de aversão a risco muito grande, os investidores tendem a reverter esse fluxo que a gente viu recentemente para o Brasil, uma diversificação de investimentos, um posicionamento maior em mercados emergentes. A gente tende a ver uma reversão desse movimento, e isso pode continuar pressionando o câmbio. Então, vai depender de qual vai ser o tempo, né, que a gente vai ter em relação a esse conflito, por quanto tempo que esse conflito pode perdurar e se as incertezas vão aumentar ou se a gente pode ter alguma resolução um pouco mais breve do que se espera hoje.
Esse câmbio em 5,30 ainda é confortável? O que seria talvez um câmbio que passasse a pressionar mais a inflação e revertesse esse bom humor que nós tivemos nas últimas semanas, o Rafaela? A gente deveria ver uma valorização ainda maior. Se a gente pegar a última reunião do Copom como referência, o câmbio naquele momento foi 5,35. Então a gente ainda está com um câmbio ligeiramente mais favorável do que o da última reunião. O petróleo não mais, mas o câmbio sim. Então parte desse impacto tende a ser amenizado. Então a gente deveria ver um câmbio num patamar mais alto, 5,50, 5,60, para que a gente possa ter uma inflação um pouco mais pressionada à frente. Mas, de novo, num cenário de demanda interna fraca, essa pressão inflacionária, ela também se dissipa mais rapidamente, ela pode ser absorvida aí pelos agentes produtores, então a gente não tem um risco de repasses tão intenso quanto a gente teve em outros momentos de elevação do câmbio. E por fim, acho que vale mencionar que esse cenário também de maior aversão a risco e de mais incerteza global, ele tende a reduzir a atividade, de maneira geral, a atividade global. Então, a economia tende a crescer menos esse ano por conta dessas incertezas. A gente pode ter alguma interrupção em alguns fluxos comerciais, e esse crescimento menor da economia também pode ajudar numa pressão inflacionária um pouco mais baixa do que a gente teria naturalmente se fosse somente um choque de preços de petróleo. Perfeito, você cita essa demanda menor. A gente viu o dado do PIB hoje mostrando que no quarto trimestre de 2025, mesmo com um câmbio mais baixo do que no restante do ano, nós tivemos menos importações. Isso talvez dê uma cara do que pode ser, mesmo com um câmbio um pouquinho mais alto, algumas importações um pouco menores por conta da falta de demanda e talvez menos repasses. E aí, já que eu citei o PIB, eu queria sobrar uma perguntinha sobre o que a gente teve de dado relevante de economia no dia de hoje. Como é que você recebeu este PIB? Clara desaceleração, mas dentro deste dado tem algo que você destaca, que você acha importante da gente manter para a leitura deste ano do que pode ser 2026? A gente vê essa tendência de desaceleração bem clara, como você comentou. Se a gente olhar o PIB de 2025, você teve um forte crescimento ali, principalmente no primeiro trimestre, um crescimento residual no segundo trimestre, mas no segundo semestre do ano passado a economia ficou estagnada. Então a gente tem aí essa clara desaceleração, o ritmo de crescimento anual que a gente viu no segundo semestre do ano passado foi mais próximo de 1,8, que é um ritmo que a gente espera para 2026, então ainda mais baixo do que a gente viu no acumulado do ano de 2025, que foi 2,3, e ainda assim um crescimento que foi puxado por setores como o agro e a indústria extrativa, principalmente a produção de petróleo e gás, que são setores que têm um desenvolvimento de sua produção mais voltado para o setor externo, né, para exportação, do que para importação. Então, isso também é um crescimento que não causa pressão inflacionária. Quando a gente cresce e exporta, a gente não está estimulando, né, a demanda interna, apesar de estar gerando alguma renda doméstica também no processo produtivo. Então, para 2026, a gente entra no ano com esse cenário de desaceleração. Eu acho que quando a gente combina esse cenário de consumo doméstico, de consumo das famílias baixo, estagnado, com a atual situação de alavancagem das famílias, de crédito desacelerando, a gente não tem uma perspectiva de uma reaceleração tão cedo. Isso só vai acontecer após o início da flexibilização da política monetária, que ainda tem um efeito defasado na economia. Por isso que a gente continua apostando que o Copom deve iniciar os cortes, apesar desse risco maior hoje vindo do petróleo, desse risco inflacionário temporário, porque o cenário de demanda doméstica é um cenário de demanda fraca, e a política monetária ela tem uma defasagem para atuar na demanda. Então, a gente não vê sinais de possível reaceleração da demanda tão cedo, enquanto a gente tiver um patamar de juros tão restritivo. Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, obrigado pela participação. Lhe desejo uma ótima tarde, um bom trabalho. Obrigada e boa tarde a todos. Agradecido, até a próxima.